Muito bom dia a todos. No A Propósito de hoje, no nosso novo episódio, a propósito das situações que têm vindo a público da questão da economia nos vários países, nomeadamente na Europa e também no nosso país, e como é que todas as situações de inflação, assim como de déficits estruturais da sociedade, poderão enverdar numa situação muito complicada e sem precedentes a nível europeu, pelo menos nos últimos 50 anos. Temos connosco o Dr. José Vieira da Cunha. Convidamos este nosso orador para esta conversa no contexto de uma recolha de opiniões e depoimentos de personalidades que assumem alguma notoriedade cívica sobre o seu pensamento e as visões que sobre Portugal no seu sistema político e organização e da sua economia e reflexo também dessas políticas e decisões na qualidade de vida e nas expectativas dos cidadãos. José Vieira da Cunha, eu gostaria então de lhe perguntar, tendo em conta que aparece com muita frequência no espaço público, com diversas formas de intervenção cívico-política, também razão primeira porque queremos conhecê-lo, qual foi a linha de coerência que determinaram a sua intervenção cívica e política nos últimos, se calhar, 30 anos e, naturalmente, abrindo aqui o leque, foi fundador do PSD. Qual a sua linha ideológica que, no fundo, permite-lhe ter toda esta intervenção cívica? Muito obrigado pela conversa, que tematicamente é muito importante e oportuna, segundo a introdução que você, com muita lucidez, apresentou. Realmente, eu sou um cidadão com uma particularidade. Geneticamente, tenho um grande interesse pela vida política, mesmo eu tendo nascido no tempo em que vivíamos noutro regime, talvez porque sou filho de um cidadão também que nasceu no princípio do século passado. Eu sou um filho tardio, que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, mas o meu pai nasceu no princípio do século. Só que deve imaginar a história de vida de que o meu pai era portador quando eu tinha a minha adolescência e o meu pai reunia em casa umas tertúlias de amigos para conversar de política. O percurso histórico do meu pai é contemporâneo das vicissitudes da própria República, do fim da monarquia, que ele viveu como criança, mas da República e das suas distintas etapas. E, portanto, eu, de alguma maneira, absorvi, como criança, muitas conversas que se faziam à volta da mesa em casa e às quais eu assistia em matéria de política desses tempos e das suas contradições. É daí que me vem, julgo eu, geneticamente, esta vocação para acompanhar a vida política e cívica. Eu recordo que, com 14 anos, fui voluntariamente para a Praça para a Praça de Carlos Alberto, no Porto, integrar-me numa manifestação ao general Humberto Delgado. Eu não sei o que estava lá a fazer, sei que senti vontade de lá estar e de viver aquele momento histórico. E a curiosidade, já agora permite-me recordar isto, é que ele falou de uma varanda de um edifício por cima do Café Lúcio, onde eu, 17 anos depois, fui eleito presidente da Comissão Política Digital do Porto do PSD, porque essa depois era a sede do PSD na freguesia de Sendo Feita. Imagino as voltas que a vida dá. Eu, aos 28 anos, aos 30 anos, fui eleito presidente da Digital do Porto do PSD, na medida em que já tinha passado histórico no próprio PSD. Eu fiz parte fui presidente, vice-presidente da mesa do Congresso da Fundação do PSD com o Dr. Barbosa de Melo e o Dr. Nuno Madeira dos Santos. Estive aí 4 anos a presidir todos os congressos e conselhos nacionais até 1978, de onde me despedi da mesa, tendo ao meu lado o nosso querido amigo Marcelo Rebelo de Sousa, que deixou lá um sarilho montado nesse congresso, que levou a que o Dr. Sá Carneiro não tenha continuado no partido nesse momento. Mas isso são outras histórias e já de alguma maneira serve para explicar porque é que eu continuo a ser um cidadão civicamente empenhado. O Carlos Magalhães sabe isso. Porque tenho muitas inquietações sobre a vida política portuguesa, a vida social. Acho que o país não se pensa a si próprio e é essa a minha motivação. A existência dos movimentos cívicos traduz exatamente essa inquietação social. E é nisso que eu me movo.
Referiu na sua explicação que algum do seu ativismo cívico e político se baseia, em certa medida, numa relação hereditária, que já referiu aqui, e também no convívio com personalidades marcantes da vida política, do qual já enunciou uma delas, que é o Presidente da República. Com quem é que convive atualmente, ou conviveu, ou continua a conviver, para ter, no fundo, o que o marcou profundamente e que de alguma maneira... definiu o seu percurso, tanto intelectual como cívico, como humanista? Eu logrei alguma notoriedade, porque com este voluntarismo que me caracteriza, a minha personalidade é assim, quando o 25 de Abril aconteceu, eu era já diretor de um departamento importante da UTIC, que era uma grande empresa fabricante de autocarros aqui em Vila Nova de Gaia, e, portanto, tinha a notoriedade de ser um jovem com um cargo importante na empresa, mesmo estando os comunistas já no poder dentro da empresa. É curioso que eles tomaram de assalto a empresa, naquele processo de escorraçar os patrões das empresas. A UTIC era uma cooperativa, não era propriamente uma empresa de um capitalista. Era uma associação de empresários de transportes que tinham a sua própria empresa de construção de autocarros e comercialização de peças. Mas eu adquiri essa notoriedade, e essa notoriedade fez-me participar e envolver-me em muitos aspectos da vida cívica que ia acontecendo. E ganhei essa maturidade porque fazia muitos discursos todas as noites a explicar as linhas programáticas daquele partido político do Dr. Sá Carneiro e outros queriam constituir. E nesse convívio, que era quase informal aqui no Porto, nós reuníamos ali na Rua de Francos, na sede daquilo que tinha sido um quartel da Legião Portuguesa. Eu convivi com o pai do Graça Moura, que me dava orientações de caráter ideológico, ele sabia muito, e era mais velho que eu, e dava-nos... Não era era formação informal. Conversávamos horas seguidas sobre a social-democracia, o socialismo, o comunismo. Eu li bastante sobre isso. E naquele tempo, e isto é muito importante referi-lo, no 25 de Abril, nós estávamos bem diferenciados ideologicamente uns dos outros. O Partido Socialista não era aquilo que é hoje, o que diz que é hoje, não é? O Partido Socialista era um partido de inspiração marxista que apenas respeitava, de alguma maneira, os processos democráticos, mas que não abdicava, do ponto de vista económico, de um grande controle sobre os meios de produção. E essa é a filosofia de base dos fundadores do PS, passaram todos para o Partido Comunista, e naqueles primeiros anos era proibido não ser socialista, não ser a favor da nacionalização dos meios de produção. O que, aliás, se veio a concretizar naquele decreto revolucionário de 11 de março de 75, que nacionalizou os bancos, os seguros e as cabeleireiras e os barbeiros, que dependiam dos bancos porque lhes deu dinheiro. Portanto, esta é a minha matriz, foi sempre de explicar em sessões de esclarecimento, tendo ao meu lado um socialista, um comunista e um MDP-CDE, que era um partido periférico do PC, eu tinha de explicar aos cidadãos que estavam na sala quais eram as linhas programáticas do meu partido e a diferença que havia entre eles. Isso deu-me uma sólida consistência, porque eu era muito hostilizado, tinha de me afirmar com muita convicção para poder fazer passar a minha palavra, e consegui fazê-la e ganhei essa notoriedade de tal ordem no partido. O Sá Carneiro um dia veio ouvir-me e convidou-me a partir daí a ser a sua pessoa de confiança no Norte. Durante muito tempo andava com ele para cima e para baixo, embora nunca tivesse deixado de trabalhar no TIC e mais, renunciando à possibilidade de ser deputado constituinte para ficar no TIC, imagine, a minha lata. A minha lata. Portanto, essas personalidades são muitas. Aqui no Norte, tudo o que havia de melhor de advogados e de alguns empresários estavam no PSD. E em Lisboa, a heterogeneidade de membros era maior, mas eu destaco de todos eles o Dr. Cunha Leal, foi uma pessoa com quem trabalhei muito de perto, um grande economista que morreu, o Borges, que também foi um mentor da componente social-democrata da nossa economia. Portanto, o convívio com essa gente, o ter presidido ao Congresso da Fundação o Jorge Miranda, por exemplo, de Braga, o pai de Marcos Mendes, gente aqui do Norte, o ter convivido com essa gente e ter sido receptor das propostas de aprovação que eles durante o Congresso apresentaram à mesa, para levá-las depois a um grupo de trabalho que ia terminar de constituir o programa do PSD, enriqueceu imenso, porque eu filtrei todos os discursos daquela gente durante 24 horas e fiquei com os papéis na mão
daquilo que eles queriam para o PSD. E depois foi o interlocutor da Comissão de Organização do programa final do PSD. Portanto, é por aí que começa a minha base, e fui no convívio, eu fui membro da Comissão Política Nacional e estava sentado à mesa com essas personalidades que constituem o núcleo duro do PSD. Eu trabalhei com o Dr. Sousa Franco, com o Sérgio Correia, com o António Borges, sei lá, com tanta gente boa que era enriquecedora e que vivia da política, porque eram pessoas realizadas profissionalmente, não dependiam da política para nada, mas viviam da política com paixão e com muita convicção. E é isso. Essa é a minha base. Muito bem. Antes de entrar no tema, naturalmente, do que nos leva a fazer-lhe a entrevista, eu gostava primeiro que explicitasse qual o quadrante político-ideológico em que se situa atualmente, se sempre pensou assim, ou, naturalmente, como todos nós, houve uma evolução, para conceitos políticos resultantes de salvo-pleonasmo da evolução ideológica no atual contexto do mundo contemporâneo. A grande tragédia da vida política, particularmente na Europa, que foi sempre o berço das ideologias, a grande tragédia da vida política europeia e portuguesa é que as ideologias dissolveram-se. Em Portugal subsiste uma ideia personalizada pelo Partido Comunista que, no essencial, não abdicou dos seus princípios e da sua filosofia de fundo, embora a tenha necessitado disfarçar durante muito tempo, porque hoje é feio dizer que estamos na luta, na ditadura do proletariado, mas o PS e o Partido Comunista continuam a prevalecer na ideia de que aqui vivemos numa luta de classes. Ora, uma das coisas em que a minha mentalidade evoluiu foi essa. Primeiro, eu entendia a luta de classes, é evidente, entendia a luta de classes como uma luta em que cada cidadão e cada grupo social tem o direito a aspirar a melhores condições de vida. E, portanto, se isso é uma luta de classes, admito que às vezes havia naquele tempo diferenças bem acentuadas de classes sociais. Hoje em dia, isso fez de mim um social-democrata convicto, porque há uma coisa muito fundamental da qual eu não abdico, que foi o valor fundamental que eu utilizava nos meus discursos públicos, a falar a populações. Eu sou um orador de classe média, não sou um orador erudito que venho falar dos fundamentos ideológicos desta ou daquela doutrina. Eu adapto os meus conhecimentos à realidade das pessoas e por isso talvez tivesse alguma capacidade de entrar na compreensão das pessoas e de ganhar credibilidade perante elas. E os meus pilares fundamentais no tempo em que as pessoas queriam melhores condições de vida era defender que a evolução da social-democracia que eu defendia, inspirada nos Olaf Palmes e nos Willy Brandt, são convertidos também. O Willy Brandt dizia que para ser bom social-democrata aos 30 anos deve ter sido um bom comunista aos 20. Dizia eu que, inspirado em homens desses que fizeram um reformismo do socialismo e o adaptaram na Alemanha, eram dois pilares. Era a cogestão nas empresas e o cooperativismo na agricultura e na vida coletiva. Isto é, nós teríamos evoluído rapidamente na formação e na dignificação de quem trabalha, retirando-lhe a cada condição que o Partido Comunista às vezes parece transmitir do trabalhador expoliado e abusado para um profissional. E que os agricultores pequenos, particularmente aqui no Norte, que têm a propriedade muito segmentada e muitos senhores do seu pequeno rincão, abdicassem desse princípio, não entregando a terra para a sua coletivação, como aconteceu no Alentejo, mas trabalhando em sistemas cooperativos. E aliás, essa foi uma herança que o Dr. Salazar nos deixou. As cooperativas de vinhos que hoje existem e são pujantes, foram fundadas todas na década de 60, curiosamente. Eu andei metido nos nossos vinhos nos anos anteriores e assisti à celebração dos 50 aniversários de uma boa dezena de cooperativas de êxito no país. Penalva do Castelo, Vila Real, por todo o país há cooperativas. E, portanto, o sistema cooperativo é um pilar fundamental da nossa economia rural, que devia ser utilizado, não no sentido coletivista, mas no sentido da propriedade privada,
associada entre si para obter resultados e metas e objetivos. Quanto aos trabalhadores, eu acabaria com a palavra trabalhador e substituo que é uma palavra classista e ideologicamente marcada e insistiria que hoje os trabalhadores passaram a ser profissionais, com dignidade, com direito a participar na vida das empresas, que têm obrigação e direito de ouvir quais são os projetos das empresas onde eles trabalham e dão o melhor de si próprios. Para que as empresas tenham estabilidade laboral, os trabalhadores, as pessoas que lá trabalham não andem a sentir a necessidade de mudar de empresa de 6 em 6 meses e se vinculem à empresa e com ela cresçam e se desenvolvam com o devido reconhecimento. Portanto, eu considero que uma das coisas que está a falhar na nossa economia e no nosso discurso político é a incapacidade de tirarmos as pessoas que trabalham numa hipotética luta de classes e colocá-las a elas e aos patrões. Cuidado. Eu também digo que os patrões têm de passar a ser empresários. O conceito de patrão também tem um estigma de uma incompetência, de um egoísmo que não pode ser praticado na vida das empresas. É preciso que aqueles que são patrões se interessem e se integrem enquanto empresários e trabalhem, e já à frente podemos falar um pouco mais em pormenor disso, e trabalhem com uma visão integrada da fileira em que estão a desenvolver a sua atividade económica. Esses são os pilares fundamentais. Quanto ao resto dos serviços públicos, eu sempre fui da ideia, e a social-democracia aponta isso, o Estado não tem que ser dono de tudo, mas tem de assegurar serviços básicos de todos. Eu, por exemplo, lembro-me que defendia que os CTTs, os Correios, deviam ser um serviço público ao serviço das populações, desse ou não desse prejuízo. Há um serviço público que tem de contemplar determinadas assimetrias que há na sociedade e na regionalização que podem competir algum prejuízo. Uma empresa privada, naturalmente, não tem um balcão num sítio onde tem prejuízo. Mas o Estado tem de ter sítios onde tem prejuízo, supostamente, onde não ganha dinheiro, mas onde presta o serviço público. Portanto, eu mantenho-me numa linha de orientação de que os serviços públicos podem ser contratualizados, isto é, podem ser concessionados, dentro de regras estritas, em que o Estado compensará aquilo em que as empresas justificadamente apresentem como prejuízo por estarem a prestar esse serviço. O que não podemos é deixar uma aldeia ou uma população sem transportes públicos, com o mínimo de regularidade, ou sem telefones, porque não dá lucro, ou sem hospital, ou sem um posto de saúde. E, portanto, eu estou nesse ponto de equilíbrio entre a responsabilidade pública de, a qualquer custo, dar o serviço público e, por outro lado, a responsabilidade de também não ser o dono e o patrão de tudo. Porque ser o dono e o patrão de tudo dá eminentemente corrupção, poderio e autoritarismo àqueles que o exercem regionalmente. E os senhores sabem do que é que eu estou a falar. Muito bem. Então, e face ao que referiu, como é que caracteriza hoje o modelo económico em que se vive na União Europeia? A União Europeia está dividida. Quero que lhe diga uma coisa que o pode escandalizar. Eu ouvi isto da boca de um homem também polémico, o Dr. Pedro Roja. Os países que estão em progresso são os calvinistas. E os países que estão em desastre, são os do Sul, são católicos. Ele lá explica isso à maneira dele, e muito bem. Mas é verdade que o rigor e o racionalismo com que os países nórdicos, nomeadamente a Dinamarca, esses países todos, por aí fora, vivem as suas economias, que são social-democratas de raiz, e têm justiça social, ao ponto que na Suécia foram tão justos socialmente que admitiram tanta gente de fora que já perderam a soberania. Essa é outra história muito complicada. Mas eu sou da opinião que o sistema económico europeu está excessivamente liberalizado. Ainda está contido em alguns aspectos por políticas de realismo, mas está desequilibrado acentuadamente. A globalização foi mal feita, desde logo porque, teoricamente, foi determinado que só estava na OMC e beneficiaria da isenção de taxas aduaneiras interpolíticas, interpaíses, interblocos económicos, na medida em que cumprissem regras de serviços de justiça social dos seus países e de comportamento ambiental decente e de não fizessem dumping fiscal. Fiscal não, dumping também fiscal, mas principalmente cambiário.
Ora, estas regras foram aviltadas completamente por entrada da China na OMC, a uns países da Ásia, que maquilham supostamente os direitos sociais que dão às pessoas para poderem trabalhar para a Europa, como a gente lhes exige, com a nossa cumplicidade. Há grandes cadeias europeias que sabem que por trás daqueles a quem contratam uma produção de 50 mil pares de calças está uma empresa que só faz 5 mil, que cumpre todas as regras que estruturalmente tem de cumprir para venderem para a União Europeia, mas depois tem 45 mil a trabalhar numa clandestinidade que é miserável e é verdadeiramente deprimente. E isso está a ser ignorado pelo mundo. A Europa no outro dia ouvi uma citação interessante. A Europa entregou a produção industrial aos chineses, a defesa aos americanos e as matérias-primas aos países, matérias-primas entregou-se à Rússia, quando se pôs totalmente dependente do petróleo e do trigo deste país que está ao lado em guerra, continua a receber o ataque da Rússia. Portanto, estamos indefinidos quanto ao nosso encontro connosco mesmo. Tardiamente estamos a pensar retrazer para a Europa algumas indústrias que deslocalizamos, ensinamos as nossas tecnologias gratuitamente, eles piratearam-nos a nossa tecnologia também, e hoje vêm cá vender ao preço que eles querem com a chantagem que têm. Portanto, o mundo está muito desequilibrado, perigosamente desequilibrado, sabe? Eu estou muito preocupado como cidadão e olho com preocupação o futuro económico da Europa e até do mundo, porque nós estamos muito dependentes de terceiros, entregamos tudo, e agora recuperar o gás e buscar outros fontes, eu já disse, gostaria de falar a seguir, recuperar a nossa capacidade industrial. Há coisas que já não podemos fazer cá, porque os nossos direitos sociais não permitem fazer coisas ao preço dos chineses, habituámos ao barato dos chineses, mas temos de ver também quanto pagamos por isso, por esse barato dos chineses. Quanto pagamos a médio e a largo prazo, porque os chineses trabalham a largo prazo, ao contrário de nós. Portanto, sinteticamente, estou muito preocupado e sinto que há grandes desequilíbrios na Europa. Em Portugal ainda estou mais preocupado, por razões que poderemos conversar a seguir. Então, e em Portugal, como é que vê esta situação no modelo económico? Há aqui um equívoco que está a gerar ainda hoje. Eu ouvi na TSF um programa, estava a ouvir o programa da manhã da TSF sobre que está a discutir o tema da situação do governo face àquela dicotomia que está colocada entre o Presidente da República e Costa. O Presidente da República pretende acelerar que ele diga claramente quais são os horizontes para os portugueses saberem que contam, e o Costa se defende dizendo que já vai dizer o que é dentro de 15 dias, quando apresentar o Orçamento Geral do Estado. Mas, subjacente a esta dialética, e com o Presidente da República a dizer que vai fazer um Conselho de Estado e quer ouvir os partidos todos, há aqui uma contradição de fundo que mantém o país bloqueado, infelizmente, para o presente e para o futuro. A situação de fundo é esta, é que ambos os lados, quer aqueles que estão no poder, quer os que estão fora do poder, não têm uma visão reconstrutiva da economia e do tecido empresarial português. Todos discutem na base da mesma realidade. E o problema é que a realidade, desculpe, entrou-me aqui uma sinais. Está-me a ver em minha imagem? Sim, sim. É que eu perdi a vossa imagem, mas não importa. O que importa é que eu ouço. Portanto, a realidade é esta. O tecido empresarial português foi construído com base em microempresas, onde o empresário emergiu sem capital. Emergiu porque era empregado numa fábrica, via que aquilo corria bem, e saiu lá e começou a copiar o negócio e fez a sua própria empresa a copiar o negócio do antigo patrão. 70% do empreendedorismo português resulta disto, pelo menos as gerações mais antigas. As gerações modernas já pensam de outra maneira, saem da universidade com conhecimentos suficientes para montarem aquilo que se chama uma startup e fazerem o seu próprio negócio. Mas, tradicionalmente, ainda temos um tecido empresarial muito baseado em pequenas e médias empresas, em que cada um é dono da sua empresa, é patrão, e, portanto, não coopera com os outros, faz o seu caminho, tem as dificuldades todas que tem e, portanto, não sai da cepa torta.
Qual é o problema que eu defendo e que entendo que é essencial? É que nós temos de arrumar o nosso tecido empresarial por fileiras produtivas, isto é, os sapatos. Aliás, temos o exemplo do setor do calçado. Eles entenderam-se entre eles, criaram os seus centros de investigação tecnológica para melhorarem a qualidade dos seus produtos e conseguiram sair ao mundo unidos com uma força de tal hora. Estão agora na Feira de Milão a dar cartas aos italianos, que eram os líderes mundiais no setor dos sapatos. Ninguém batia aos italianos. Hoje a indústria de calçado portuguesa tem prestígio internacional e vende bem e vende caro. Eu trabalhei na indústria têxtil na América Latina e trabalhava com italianos e eles diziam que um fato de homem italiano e um fato europeu, português, por exemplo, perdia logo à partida 30% por não ter uma etiqueta italiana. Aliás, isso criou em Portugal uma situação que é curiosa. Os nossos empresários da confecção que trabalhavam para terceiros, porque não tinham criatividade própria, quando faziam uma marca própria, iam buscar o nome do italiano para pôr a etiqueta do casaco. O que é curioso, porque demonstra bem o nosso complexo de inferioridade. Hoje em dia, e sintetizando, o que nós precisamos é de rapidamente, é claro que isto implica que tenhamos um governo que pense o país, e essa é a questão de fundo. Nós devíamos ter, não um Conselho de Estado de jarretas que vão ali ouvir o Presidente e dizer 4 coisas que não têm nenhuma repercussão política, mas ter um Conselho de Estado para o Presidente que o fizesse com que, independentemente das maiorias políticas que em cada momento existem no país, houvesse um Conselho de Estado de cidadãos, de empresários, de académicos, de gente com reconhecido mérito, que pensasse o país a médio e largo prazo. Portugal não se pensa. Há muitos anos que vai gerindo crise em crise, dia a dia. E, portanto, essa falta de pensamento estratégico em Portugal está-nos a condenar a um fracasso e a um sobressalto permanente. E é o que estamos a viver. A nossa economia, o governo não tem diálogo ao contrário do que diz, não fala com os empresários, fala com alguns grandes empresários e algumas grandes associações. Mas eu sou consultor da Federação de Associações Comerciais de todo o país, pedi uma audiência ao Zé da Vieira para lhe explicar que gostaríamos de dialogar com o governo em nome das associações comerciais que estão espalhadas por todo o país, e ele remeteu-me para o secretário de Estado da Economia para eu falar com ele, e isto acabou em águas do bacalhau, porque o governo caiu. Há dias já tirei satisfações com o ministro, o ex-ministro, encontrei-o na Expo Norte e perguntei-lhe se ele estava contente com a situação, e ele engoliu os olhos. Portanto, meu amigo, sintetizando, estamos mal porque estamos sem pensar o futuro, a viver no dia-a-dia, e não conseguimos cumprir uma norma deste PRR que agora saiu, que propõe e financia processos de integração e de cooperação interempresarial. Ninguém fala disso. E o dinheiro está lá disponível para esse fim. Portanto, o quadro é triste. E, aliás, passando a publicidade, no anterior podcast, falou-se precisamente da situação do PRR e do porquê de Portugal não estar a executar os fundos convenientemente, e tivemos o deputado José Manuel Fernandes para falar sobre essa questão. Bom, mas voltando então aqui... Já viu o que eu estou a dizer? Claro, naturalmente. Era ir aplicar aquela cláusula. Eu sei que dói. Os empresários não gostam de se unir, não se associam, ou têm associações, mas as coisas não frequentam. Mas aqui entrava aquilo que está em discussão neste momento do governo. É que o governo, o ministro das Finanças, diz que não quer generalizar baixas do IRC coletivas, e a fazê-las é a todos. Perdão, isso diz o ministro da Economia. O ministro das Finanças diz que não, que os apoios fiscais são dados especificamente a estas empresas ou àquelas que se comprometem com isto ou aquilo. Moral da história. Nenhum nem outro tem razão. A razão está naquilo que eu acabo de dizer. Era a fileira do calçado, a fileira do têxtil, a fileira do azeite, a fileira da exportação de flores, que se unidos cumprissem determinados objetivos de produção, de localização no mercado externo, o Estado dava-lhes a todos, aos que estão na fileira, um benefício no IRC. Mas era a todos, mas só aos dessa fileira. E a todas as fileiras que se unissem e se criassem riqueza e progresso industrial ou agrícola, mas competitivo e produtivo
para irem ao mercado internacional ou para no mercado interno substituírem importações com competitividade. Portanto, aqui o problema do benefício fiscal realmente não pode ser dado como um saco a todos. Porque, além do mais, há outro problema. É que o governo nunca dá nada diretamente às empresas, não tem contactos através das associações, não fala com as empresas. E, portanto, o governo dá aos bancos. E os bancos filtram depois o acesso ao crédito dessas mesmas empresas que estavam a contar com os benefícios do Estado. Por isso é que muitos dos apoios que o Estado diz que dá se traduzem em faltas de concretização da ordem dos 70% a 80%. Quer dizer, o Estado dá 30 mil e só 3 mil é que foram distribuídos, porque os 27 mil as pessoas, dizem os bancos, não qualificavam para isso. Logo, o que é que fica a faltar? Uma requalificação do tecido empresarial, para que não esteja no vermelho, para que não tenha dívidas às finanças, para que não tenha dívidas ao fisco, porque uma empresa que está nessa situação, claro, não pode receber apoios. E estamos aqui com uma pescadinha de rabo na boca. Não requalificamos as empresas, não as estimulamos a requalificar-se, logo não lhes podemos dar apoios e ainda começamos a dar apoios aos amigalhaços. Estão bem com os bancos, que têm aparentemente as contas em dia e que, portanto, recebem o financiamento. E aquele programa do PRR, que tem por objetivo, e que, aliás, defendido pelo atual Ministro da Economia, foi ele que lá meteu, e muito bem, é preciso requalificar o tecido empresarial, criar empresas mais fortes, integradas, competitivas. Se não se querem fundir, pelo menos que tenham um departamento de exportação comum. Que não há nenhum. Eu agora estou a tentar exportar chocolates para o Brasil. Então, deixa-me contar esta história. E a Imperial, que é a fábrica de chocolates portuguesa, à qual eu pretendia ajudar voluntariamente, à minha custa, depois de eu fazer um estudo no Brasil, chegou à conclusão que também queria chegar ao Brasil pelos seus próprios meios e, portanto, o meu trabalho perdeu-se. Eu fui oferecer lá Valor, que é a fábrica dona da Imperial em Portugal. Eu estou a dizer isto publicamente, sem medo. A Imperial foi comprada pela Valor, que é uma fábrica que fatura 140 milhões de euros por ano. A Valor diz-me que também andava no Brasil à procura na América Latina a tentar entrar no Brasil. Não entram, porque há aqui outros aspectos de caráter sociológico, agora não vou explicar, que evitam os espanhóis de entrarem em mercados portugueses na América Latina, nomeadamente no Brasil. À parte outras dificuldades. E, portanto, a Valor também não vai. Mas o curioso é que a Imperial e a Valor são empresas do mesmo grupo, andam cada uma por seu lado a tentar vender chocolate no Brasil. Se isto é assim, dentro do mesmo grupo empresarial, imagino que não será ao nível das pequenas e médias empresas. Cada uma quer vender os sapatos naquela pastelaria ou naquela sapataria, e eu vou lá e eu vou seguir, digo mal do meu vizinho para vender os meus, e, portanto, assim não vamos a lado nenhum. Portanto, consolidar o tecido empresarial é o primeiro passo fundamental, aplicar aquela regra do PRR, nem que seja sob a forma de associações transitórias, mas consolidar financeiramente, estruturalmente e estrategicamente o tecido empresarial é a primeira condição essencial para que o país levante voo e comece a trabalhar. Até lá. José, no meio de tudo o que nos descreveu, subsiste ainda um nível de pobreza claro ou mitigada muito expressivo, que naturalmente se vê. Tem na sua visão estratégica alguma ideia sobre como recuperar o equilíbrio das contas públicas, que estão estruturalmente desequilibradas e à vista de todos, mesmo com o déficit da execução do Orçamento de Estado, a chegar aos níveis básicos de constituição, por exemplo, do euro? Tem algumas ideias para além desta da questão das fileiras, que já referiu? A questão é esta. O problema é que vivemos numa economia maquilhada. Isto é, quando dizemos que agora estamos a aproximar o déficit do 1%, o déficit de Maastricht era 3%. Foi assim que o euro se constituiu. 60% da dívida pública não passar a mais de 60% da dívida pública, 3% e uma inflação também na ordem dos 2%. Esses parâmetros foram violentados, como deve ver, e o problema da dívida pública portuguesa é a maior espada de Damócles que temos sobre o pescoço. É que a dívida pública pode estar em relação ao PIB mais equilibrada, mas em termos absolutos ela cresceu já a 30% ou 40% desde que a Troika esteve aqui a governar Portugal. Portanto, nós estamos completamente sobreendividados e a crise da inflação, e eu não diria da inflação, a crise da confiança dos meios financeiros, nomeadamente do Banco Central Europeu, que
tarde e a más horas, percebeu que estava a cometer um erro e a crise da Reserva Federal Americana determinam agora taxas que vão chegar aos 4%. Nos Estados Unidos já estão em 4%. E na Europa vamos cair nisso. E, portanto, asfixiam os países, nomeadamente aqueles mais endividados, com uma taxa de juros que são perfeitamente dramáticas para a nossa economia. Portanto, eu vejo com muito pessimismo a situação. A solução seria realmente o governo. É claro que o governo não pode fazer cortes. Os cidadãos já não aguentam mais carga fiscal. Tenha de forçar o desenvolvimento económico para produzir mais riqueza e começar a amortizar a dívida para dar uma imagem de credibilidade internacional e que o rating das contas públicas portuguesas não nos coloque em níveis de juros impagáveis. Então, isto colocava-nos outra vez à porta de uma intervenção externa com os custos sociais, económicos e de futuro que nós não deveríamos ter de experimentar. Portanto, há aqui uma questão fundamentalmente em Portugal e nos países do sul, a Itália está na mesma, são os países latinos. A França também está no sul da França. A Espanha. Portanto, estes países do sul da Europa, as contas públicas não se fazem aumentando a dívida ou dando aumentos aos funcionários públicos com dinheiro pedido emprestado. Quer dizer, por exemplo, para terminar esta parte, o governo português impôs unilateralmente o salário mínimo no Conselho Económico e Social. Mas o governo português não ouviu, acabou por não ouvir sequer os empresários nessa decisão. Depois, perante a reclamação de muitos setores empresariais de que não podiam pagar, o governo criou uma bonificação fiscal às empresas que pagassem o salário mínimo para compensar o pagamento desse salário mínimo. Isto não tem algum jeito. Isto é aviltar completamente o funcionamento da economia, da vida das empresas e, acima de tudo, da credibilidade do Estado perante os cidadãos. O Estado está a cometer políticas equivocadas à custa dos cidadãos corretos que pagam os seus impostos e que têm direito a não estar a financiar quem realmente não é capaz de se governar a si próprio. Portanto, não é ser liberal, é ser justo e não permitir este tipo de desequilíbrio. Portanto, meu amigo, estamos numa situação complexa e o que me preocupa é que o pensamento, a análise que os economistas e os políticos fazem da situação dá por adquirido que tudo isto está bem. O problema é crescimento, é menos crescimento, mas não vão ao âmago da questão. E, portanto, enquanto estivermos a trabalhar sobre uma base que está atrofiada, que é a base do tecido empresarial, nós nunca poderemos ter resultados positivos. E estamos a transformar num país assistencialista, em que as pessoas dependem do Estado para tudo e, portanto, veem no Estado o pai, o patrono das suas próprias vidas. Isso é bom. A juventude, principalmente, que não se resigna a isto e que tem outras armas para combater e para fazer a sua vida. Eu tenho 5 filhos, 4 vivem no estrangeiro. E são pessoas altamente qualificadas, doutorados. Um está em Nova Iorque a dirigir uma empresa, outro é diretor de cursos em França, outro está em Londres, em Leeds, e uma menina que é diretora, que é professora, diretora de uma universidade em Barcelona, de Ciências Políticas e Sociais. Tenho 5, 4 anos. Os meus netos quase nem os conheço. Vêm cá uma vez por ano. E falam inglês. De forma que estou pessimista. Você que é mais jovem, veja se interioriza estas coisas, que não são só minhas, devem ser outras. E atira uma pedrada no charco para ir ao fundo das questões. Não se deixe iludir, não nos deixe vocês jovens iludir de que é sobre esta base que vamos construir o futuro. É mentira. Esta base está minada. Não temos estrutura de base. Temos de pensar de raiz. Isto diz de um homem que tem 70 anos, 72 anos. Portanto, nós temos de fazer uma revolução cívica, no sentido de chamarmos a atenção para estas coisas e mexermos com isto. E os movimentos cívicos servem para isto. E eu sei que do vosso esforço e do Carlos Magalhães em patrocinar todo o tipo de iniciativas, mas muitas vezes estamos a descobrir depois as associações cívicas também correm, então, em desespero, não se têm ouvidas, acabam por querer ser partido político, o que também não resolve nada, não.
Dr. José Vieira da Cunha, muito obrigado pelo depoimento que nos fez. Ficamos mais uma vez mais esclarecidos sobre a situação real que a economia atravessa e deixou aqui algumas questões para pensarmos e também refletirmos no curto prazo para termos um país mais resiliente e mais coeso. Nós para a semana voltamos com mais um entrevistado, um convidado desta vez para falar da questão da Ucrânia, a propósito da escalada de tensão que tem existido precisamente na última semana sobre esta situação. Vamos ter o Major-General Carlos Branco para nos falar então acerca das questões estratégicas e também militares que estão subjacentes ao problema que tem sido visto nos últimos meses por todos nós. Voltem connosco, nós contamos com a sua presença, obrigado e até à próxima.